Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e eu estou respondendo várias questões de matemática dessa banca FGV. Se você vai fazer concurso que vai ser essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, se inscreva no meu canal, comece a maratonar essas questões, beleza? Então essa questão aqui ela foi tirada do cargo de assistente administrativo da Câmara Municipal de Aracaju. Se eu não me engano foi em 2021 essa prova aplicada, beleza? Então essa questão 21. Aliás, né? Nesse vídeo de hoje eu vou responder duas questões, tá bom? Essa questão 21 e essa questão 22. Por que eu vou responder essas duas questões? Porque elas são simples, tá? Sem muitas dificuldades de se resolver essas questões, ok? Então vamos lá, ó. Vamos dar uma lida nela. Ó. Um conjunto A tem 30 elementos e um conjunto B tem 20 elementos. Aí ele pergunta o seguinte, ó. O menor número de elementos que a união A e B pode ter é. Aí você deve ficar se perguntando, ora, quando eu tenho a união de elementos de dois conjuntos, basta eu somar os dois, a quantidade de elementos do conjunto A e a quantidade de elementos do conjunto B. Só que tem um pequeno detalhe que é o seguinte, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Vamos supor que o conjunto N tenha os seguintes elementos. O conjunto N tem 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou botar bem pequenininho a quantidade de elementos, só 5 elementos, para que a gente tenha um entendimento dessa questão, certo? E um conjunto M, certo? Ele tenha os seguintes elementos. Por exemplo, 10, 7, 1, 3 e 5. Aí quando a gente for fazer a união desses dois elementos, vai ter um detalhe aqui, que é o seguinte. Vai ter elementos do conjunto A que são iguais aos elementos do conjunto, elementos do conjunto N vão ser igual aos elementos do conjunto M. Então, por exemplo, o 1 aqui, ó, é igual a esse 1 e esse 3 é igual a esse 3 aqui. Aí se a gente for fazer N união M, vai ser o seguinte, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, até o 5 se repete aqui, ó. Tem esse 5 e tem esse 5 aqui também. Aí só iríamos acrescentar o 7 e o 10. Aí veja, o N união M teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos nessa união, certo? Então, para resolver essa questão, você tem que supor o seguinte, ó. O menor número de elementos que a união A e B pode ter é o seguinte. Se eu tenho A é igual, por exemplo, se o conjunto A tem 30 elementos, então posso dizer que todos os elementos do conjunto B são iguais, né? São, por exemplo, é só um exemplo, x, y, z, etc., até o elemento 20, certo? Eu poderia até x1, x2 para ficar mais fácil, né? x1, x2, ó, até x20. Aí, aqui eu vou ter também esses elementos, por exemplo, x1, x2, x3 até x20. Porém, eu vou ter os elementos agora de B, ou de A, né? Que, por exemplo, pode ser y1, y2 até y10, certo? Até y10. Então, quando eu fizesse a união desses dois conjuntos, eu não precisaria colocar, de fato, repetir esses elementos duas vezes, porque os elementos de B estão todos dentro do conjunto de A. Então, eu poderia fazer, né? A união com B vai ser todos os elementos de A, porém todos os elementos de B são iguais ou estão dentro do conjunto de A. Então, somente iria repetir x1, x2, etc. até x20. E aqui eu teria os elementos que são diferentes de B. Por exemplo, y1, y2, etc. até y10. E aqui eu teria os 20 elementos mais os 10 elementos aqui. E no mínimo, o mínimo possível seria
30. Agora, poderia ser algum elemento diferente de A, aqui de B? Poderia. Agora, se ele fosse diferente, eu iria acrescentar aqui também, certo? Aqui eu teria os elementos de A e vai ter um elemento diferente de A aqui, então passaria, por exemplo, eu teria 31. Então, para que ele seja o mínimo, a mínima quantidade de elementos, eu teria, né, 30 elementos aqui, e assim a gente marca letra B, o gabarito, certo? Então, como prometido, nesse vídeo também tem a questão 22. Então, vamos lá para a questão 22. O resultado da operação é... Então, a gente tem a operação aqui, ó, 4 mais 2 vezes 4 menos 2. Então, a gente tem uma expressão algébrica aqui, certo? E para resolver essa expressão algébrica, a gente segue critérios. Como, por exemplo, a gente resolve multiplicação e divisão primeiro e depois a gente soma e subtrai. Então, nessa expressão aqui, temos que resolver, né? 2 vezes 4 primeiro, certo? 2 vezes 4 primeiro, ou seja, 2 vezes 4 que dá 8. Repetimos 4 mais e menos 2. Quando a gente fizer 4 mais 8 dá 12, menos 2, isso é igual a 10. Então, assim a gente marca letra D, a solução, certo? Então, esse vídeo de hoje era esse. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vai lá na playlist, né, FGV, ou procura por cargo e faça aí a sua maratona, beleza? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.